Ai, ai, minha gente, o evento mais esperado do ano acabou de acabar. E bom, eu fiz exatamente o que eu deveria ter feito. Não criei tanta expectativa e me surpreendi com pouco do que elevar minha expectativa lá em cima e se decepcionar com nada. Mas também não foi bem assim. Realmente foi um evento interessante, foram quase 2 horas aí de apresentação, onde a Apple trouxe para o mercado a nova linha de iPhones, os iPhones 14 e 14 Pro, também a nova linha dos seus Apple Watches, que para mim foram um grande destaque desse evento, e também a nova geração dos AirPods Pro. E agora a gente tem data oficial para o iOS 16 chegar na mão de todos os usuários. E olha, tá bem pertinho. Então se você tá curioso, curiosa para saber tudo que rolou, fica aí até o final, desliza o dando um like e claro, a sua opinião é mais que importante. Então não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou de tudo que aconteceu, beleza? Então sem muita enrolação, vamos pro que interessa, vamos começar esse vídeo. Apple é Apple, né, meus amores? E não tem como negar. Se tem algo que a Dona Maçã sabe fazer e faz muito bem, por sinal, é apresentar os seus produtos. E não foi diferente dessa vez. A apresentação como um todo foi impecável, digno de altíssima produção audiovisual. E começou com o Tim Cook dentro do Apple Park, já colocando todo mundo na vibe do que eles estavam prestes a apresentar para o mercado da tecnologia. O evento já começou de cara sem muita enrolação, apresentando a nova linha dos Apple Watches, o Series 8 ou Series 8, como vocês preferirem. E se tem uma coisa que a Apple gosta, que a Dona Maçã tem prazer, é em apresentar os seus números, ou seja, ela se vangloria demais dos números que ela alcança. E os Apple Watches hoje, não tem como negar, são os smartwatches mais vendidos ao redor de todo o mundo. E bom, ano após ano, a Apple gosta de trazer isso no começo dos seus eventos, quando ela vai trazer uma nova linha de Apple Watches, mostrando o quanto realmente o Apple Watch consegue impactar na vida de um usuário e o quanto que ela consegue melhorar a relação da pessoa com a própria saúde e até mesmo salvar vidas. E eles começaram essa apresentação da nova linha dos Apple Watches com um vídeo incrível, impecável, que eu super recomendo vocês assistirem, aonde eles trouxeram relatos de usuários comuns com o Apple Watch no seu dia a dia e em algum exato momento o Apple Watch conseguiu até mesmo salvar a vida deles. Realmente aquilo ali foi lindo de assistir. Wisconsin. I'm writing you from Atlanta, Georgia. Soy triatleta y soy invidente. I'm a 27-year-old high school teacher. I'm a senior in high school. I only had Logo depois desse vídeo, enfim, foi apresentado o Apple Watch Series 8, que na minha opinião não passa muito de um Apple Watch Series 7S. Realmente o design não modificou tanto, ali a gente viu que tudo se manteve basicamente a mesma coisa, porém agora o Apple Watch Series 8 ele traz alguns recursos bem interessantes, né, que foram novidades e exclusividades dessa nova linha. Como por exemplo o Car Crash, que agora o Apple Watch ele tem um sensor de batida de carro, caso você infelizmente sofra algum tipo de acidente dentro do teu carro, ele consegue automaticamente enviar mensagens para os seus contatos de emergência e também ligar para o SOS. Logo depois eles confirmaram outro rumor que foi muito falado, inclusive ponto positivo para todos os analistas que comentaram sobre, que agora é uma realidade, que é o controle de temperatura corporal. Agora com o Apple Watch Series 8, ao longo do seu dia, ele vai fazer um gráfico de como estava a temperatura do teu corpo e em qual momento você teve um pico tanto para cima quanto para baixo. Até mesmo durante a noite se você dormir com o teu Apple Watch. Ou seja, muito foi falado e agora foi confirmado. E realmente é um recurso interessante, pode ser que seja muito útil para uma grande parcela de pessoas e até mesmo faça essas pessoas acabarem escolhendo o Apple Watch Series 8 ao invés de comprar qualquer outro modelo que esteja disponível no mercado. No mais, o restante só foi pequenos detalhes mesmo. E o valor desse Apple Watch nos Estados Unidos, no mercado norte-americano, começa em $399. E logo depois foi apresentado o que para mim foi o grande destaque do evento como um todo, o Apple Watch Ultra, que nada mais é do que o grande rumor de uma versão Pro dos Apple Watches, ou seja, mais um ponto positivo aí para os analistas, mais um rumor que se confirmou. Bom, esse Apple Watch ele tem 49mm, sim, é isso que você ouviu, 49mm, ele é grande a beça e é extremamente perceptível no pulso, independente de quem está usando, ele chama atenção. Ele é mais espesso, mas não é para menos, ele pode durar até 60 horas de bateria, o que é bem interessante, e é voltado para um público específico que vive em situações extremas, não tem como. Ele possui vários outros certificados que a versão comum do Series 8 não tem, e também ele tem uma tela com 2000 nits de brilho, que é 1000 nits a mais do que o Series 7 e também o Series 8. Claro que tudo isso tem um preço e ele não iria custar tão baratinho.
Bom, ele custa $799, exatamente, no mercado norte-americano, preço inicial de iPhone e, bom, se a gente fizer uma conversão direta, dá quase R$5.000. E a gente sabe muito bem que quando ele chegar aqui em terrinhas brasileiras, vai chegar custando muita grana. Inclusive, comenta aqui embaixo quanto você acha que o Apple Watch Ultra vai chegar aqui no Brasil. A dona Maçã colocou tanto esforço na apresentação dos novos Apple Watches que até mesmo o SE, que é hoje o Apple Watch de entrada da marca, teve um pequeno leve upgrade. Agora o Apple Watch SE contém o mesmo sensor unificado das outras linhas de Apple Watch e não mais o sensor de pontos, como era antes desse lançamento. E bom, a linha oficial de vendas hoje da Apple em relação aos Apple Watches fica pelo Apple Watch SE como o Apple Watch de entrada, logo em seguida o Series 8 e para finalizar o Ultra. O Series 7 saiu de circulação, foi descontinuado e também o Series 3 depois de tantos anos aí comercializado oficialmente pela Apple. Logo depois que a dona Maçã finalizou a apresentação dos Apple Watches, ela trouxe para o mercado o que já era muito comentado, a segunda geração dos AirPods Pro. Eu confesso para vocês que eu não estava tão animado assim com esse lançamento, mas até que me surpreendi pro bem. Realmente eu gostei, achei bem interessante. Bom, os novos AirPods Pro de segunda geração, eles trazem o chip H2, que é o chip utilizado pela Apple nos seus fones de ouvido. E segundo a própria Apple, esse chip traz melhoras computacionais, ou seja, algoritmos computacionais maiores do que a versão antiga, aonde conseguem trazer também uma maior qualidade sonora, tanto quanto melhorar o cancelamento de ruído e todos os outros recursos exclusivos da linha Pro, como o caso também do Spatial Audio. No mais, as diferenças ficaram mesmo para case do aparelho, que agora tem um speaker, onde você consegue localizar o seu fone através do buscar, e também tem ali a entrada para cordão, para que você consiga manter o seu AirPod sempre em segurança com você. O valor desses fones de lançamento no mercado norte-americano é de $249, ou seja, quase ali R$1.400 numa conversão direta, mas aqui no Brasil ele também já tem valor oficial e é R$2.599. Sim, é um valor um tanto quanto alto, porém muito comparado aos AirPods Pro de primeira geração. Então, se você tiver a intenção de comprar um AirPods Pro, provavelmente você já vai acabar escolhendo a segunda geração, porque realmente o valor não mudou tanto assim. E para finalizar, é óbvio que a dona Maçã ia deixar a cerejinha para colocar em cima do bolo. Aí sim, ela apresentou a nova linha de iPhones, os iPhones 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max. E bom, vamos começar falando sobre a linha comum, dos 14 e 14 Plus, que, bom, de nova, só mesmo a nova linha, né? Porque de resto é exatamente o iPhone 13 de uma certa forma com um tamanho maior. Até porque tudo, absolutamente tudo que foi comentado antes, ou seja, todo e qualquer rumor acabou se confirmando dentro desse aparelho. Eu, em todos esses anos que trabalho com tecnologia, nunca vi isso acontecer. E agora eu posso falar para vocês, aconteceu. Realmente, é um aparelho que traz o mesmo chip do ano passado, o mesmo design do ano passado, a mesma tela do ano passado, basicamente todos os recursos do ano passado, porém, agora com um tamanho maior. Ou seja, antes a gente tinha os iPhones 13 mini, agora a gente não tem mais o 14 mini, a gente tem o 14 comum de 6,1 polegadas e logo em seguida o iPhone 14 Plus de 6,7 polegadas, que é o mesmo tamanho do iPhone 14 Pro Max. De novidade mesmo, algo que é exclusivo dessa geração, é agora a conectividade com satélite, e é por isso que a Apple trouxe aquele convite falando far out, ou seja, com o universo, até porque ela já estava se referenciando aos satélites. Muita gente falou sobre uma possível lente periscópica, que não aconteceu. Uma bateria ainda maior na versão 14 Plus, obviamente, porque o aparelho também é maior, então tem mais espaço para ter mais bateria, o que era esperado. E o que todo mundo estava duvidando, mas agora é oficial. A Apple abandonou a entrada física para chip de operadora. A partir dos iPhones 14, a gente só vai conseguir trabalhar com planos digitais, ou seja, o eSIM. Sim, isso aconteceu e agora é sim oficial. E eu confesso para vocês que eu não fiquei decepcionado com esse lançamento não, porque sinceramente já era muito comentado sobre e eu já estava meio que esperando que realmente isso fosse acontecer. E bom, no geral, o que me chocou mesmo foi que com esse lançamento e com esse aparelho sendo basicamente um iPhone 13S, a Apple ainda manteve os iPhones 13 sendo vendidos oficialmente pela marca.
E, bom, os valores desses aparelhos ficaram em $799 e $899. Então, para quem tá aí nos Estados Unidos, no mercado norte-americano em geral, provavelmente não vai acabar comprando um iPhone 13, mesmo com a pequena queda de valor que ele teve. Vai já logo partir para os iPhones 14. Então, realmente, no quesito valor, eles foram pelo menos justos. E agora sim, falando sobre os iPhones 14 Pro e os iPhones 14 Pro Max, que foram os aparelhos que trouxeram as grandes, muito que entre aspas, novidades dessa geração e que até mesmo acende um alerta que a gente já vai conversar sobre. Mas vamos lá, falando sobre esses dois aparelhos, eles continuam sendo aparelhos Pro, ou seja, eles trazem tudo que os iPhones 13 Pro, no caso igual ao meu, e também 13 Pro Max já ofereceram no ano passado, como a tela TrueMotion e por aí vai. Realmente são aparelhos incríveis, mas de exclusividade da geração começa pelo fato que agora não existe mais o Note, que já era esperado também. Mas na minha opinião, eu achava que isso não faria tanto sentido porque até então eles não utilizariam nem um pouco o espaço que está sobrando com o abandono do Note. O que hoje eu confirmei que eu estou errado, porque a Apple trouxe o que ela apelidou de Dynamic Island, que basicamente, segundo a própria Apple, é uma nova maneira de você interagir com o teu iPhone, aonde eles vão utilizar desse espaço que sobrou com o abandono do Note para trazer uma aba onde eles vão trazer mais notificações e interações com o aparelho, que eu particularmente achei bem incrível. A gente poderia chamar isso de a Space Bar ou Touch Bar dos iPhones? Bom, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. No mais, nesse aparelho agora a gente tem o chip A16 Bionic, que é a sucessão do chip A15, que sim se confirmou e ele é exclusivo da linha Pro. Com esse chip, a Apple disse que trouxe maiores possibilidades de trabalhar, principalmente com a tela do aparelho. E finalmente, a Apple em 2022 apresentou o Always On Display, porém somente na versão Pro e Pro Max. Sim, gente, o Always On agora é uma realidade, mas é uma realidade somente para essa versão, a versão mais profissional, a versão mais cara. Não tem muito o que dizer, não é mesmo? Agora falando sobre as câmeras dos iPhones 14 Pro e 14 Pro Max, esse ano a Apple elevou o jogo. E ela trouxe para sua câmera principal um sensor de 48 megapixels, que é 65% maior do que a versão utilizada dentro dos iPhones 13 Pro e 13 Pro Max. Com isso, existe muito mais entrada de luz que melhora em muito a qualidade e resolução tanto de foto quanto vídeo, segundo a própria Apple, 4 vezes a mais do que a sua versão anterior dos iPhones. Ou seja, essas câmeras prometem entregar extrema qualidade de produção audiovisual, ou seja, nada menos do que esperado dentro desses aparelhos, principalmente pela questão do quanto a gente vai ter que desembolsar para ter eles. E falando em valores, mais uma vez a Apple não aumentou os valores dos iPhones, minha gente, isso surpreendeu. Eles manteram o valor de $999 para os iPhones 14 Pro no mercado norte-americano e $1.099 para os iPhones 14 Pro Max no mercado norte-americano. O que realmente me surpreendeu. Eles trouxeram até novidades bem interessantes e não elevaram o valor, mesmo o preço de custo de produção desses aparelhos terem subido já no ano passado. Então, ponto positivo aí para a Apple. E aqui em terras brasileiras a gente também já tem os valores oficiais, que giram em torno de R$ 9.499 e R$ 10.499. Nem um pouco acessível. E para finalizar, meus queridos e minhas queridas que chegaram até aqui falando um pouco sobre o iOS 16, agora a gente tem data oficial para que ele chegue com a sua versão finalizada para todos os usuários. Então, anota aí na tua agendinha. A Apple confirmou que o iOS 16 chega no dia 12 de setembro, ou seja, daqui a alguns dias. Então, comenta aí se você vai atualizar o teu aparelho, se você está animado para o iOS 16, que eu quero saber. Eu com toda certeza vou atualizar o meu iPhone 13 Pro para ele e, claro, vou trazer vídeo aqui para vocês. E o vídeo foi isso mesmo, eu espero de coração que vocês tenham curtido e muito acompanhar comigo aqui tudo que aconteceu no evento da Apple de hoje. E eu quero saber de vocês se vocês gostaram ou não, ok? Caixa de comentários abertas para vocês darem a opinião de vocês. E bom, se você curtiu muito, não sai daqui sem deixar o teu like, não sai daqui sem compartilhar com seus amigos, não sai daqui sem se inscrever. E claro, se não me segue nas outras redes sociais, todos os links vão estar na descrição. Eu vejo vocês na próxima. Até mais, falou!